A número 5. Determine a temperatura que na escala Fahrenheit é expressa por um número 4 vezes maior que o correspondente na escala Celsius. Então nós vamos determinar a temperatura que na escala Fahrenheit é expressa por um número 4 vezes maior que o correspondente na escala Celsius. Bom, como a gente viu ainda há pouco, a escala Celsius, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão menos 32, o ponto de ebulição 212. Então, trazendo para cá, como ele diz, determinar a temperatura que na escala Fahrenheit é expressa por um número 4 vezes maior que o correspondente na escala Celsius, nós vamos pegar aqui, ó, escala Celsius. Ele diz que é 4 vezes maior do que grau Celsius. Escala Fahrenheit é igual 4 vezes maior do que grau Celsius, como ele diz lá, ó. Expresso por um número 4 vezes maior que o correspondente na escala Celsius. Então, Fahrenheit é 4 vezes maior do que Celsius. Trazendo para as escalas. Então, a conversão de escalas de Celsius para Fahrenheit é isso aqui, ó. Grau Celsius sobre 5 é igual grau Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, a conversão de escala de Celsius para Fahrenheit é isso aqui, ó. Grau Celsius sobre 5 é igual grau Fahrenheit menos 32 sobre 9. Isso aqui é só pegar e substituir, ó. Então, grau Celsius sobre 5 é igual. Quem é Fahrenheit? É 4 vezes o grau Celsius. Está aqui, ó. Grau Fahrenheit. Nós vamos substituir por esse valor correspondente que ele diz lá. 4 vezes o grau Celsius. Menos 32 sobre 9. Tá? Então, graus Celsius sobre 5 é igual. Quem é Fahrenheit? É o valor que ele me deu aqui, ó. 4 vezes o grau Celsius, menos 32 sobre 9. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Primeiro, aqui, ó, tem dois termos aqui, ó. Então, vai ficar 5 vezes 4C, que é 4 graus Celsius, menos 32, é igual 9 vezes C, 9C. Então, nós vamos fazer o chuveirinho aqui, ó. 5 vezes 4, 4C, 5 vezes 4C, 20C, menos 5 vezes 32, 160. Então, 5 vezes 4C, 20C, tá aqui, ó. Multiplica quem está fora do parênteses com quem está dentro. Menos 5 vezes 32, 160, que é igual a quem? 9C, que é 9 vezes C. Então, nós vamos juntar os termos semelhantes. Quem é semelhante? Aqueles que tem letra aqui, ó. Então, 20C continua aqui, ó, antes da igualdade. 9C, que é semelhante a 20C, está positivo, passa para cá negativo, tá? Então, 20C, que é a incógnita, está sendo procurado, fica antes da igualdade, no mesmo lugar que ele estava aqui quando ele foi multiplicado. 9C, que estava depois da igualdade, positivo, passa para antes da igualdade, porque eles são iguais, tá? São semelhantes, passa negativo, 9C. 160 estava negativo, passa para lá positivo, tá? Então vai ficar 9C, 20C menos 9C dá 11C, que é igual a 160. Isolando C, que nós estamos procurando, 160 dividido por 11. Então, C vai dar aproximadamente, está aqui, ó, aproximadamente igual, tá aqui, ó, aproximadamente igual 14,54 graus Celsius, tá? Então, essa temperatura será de aproximadamente igual 14,54 graus Celsius. Número 6. A número 6 tem um gráfico, mostra aqui. Tem um gráfico. Observe o gráfico abaixo. Observe o gráfico abaixo. Existe uma determinada temperatura indicada pelo mesmo número quando medida nas escalas termométricas. Qual é esse número? Observe o gráfico abaixo. Existe uma determinada temperatura indicada pelo mesmo número quando medida nas escalas tanto Celsius como Fahrenheit. Que número é esse? Então, existe uma temperatura que, quando ela é medida tanto numa escala Celsius como na escala Fahrenheit, ela vai dar o mesmo número. Que número é esse? Então, vamos trazer para cá. Então, que número é esse? A primeira coisa que nós temos que fazer é a tabela aqui, ó. A escala Celsius e a escala Fahrenheit, para a gente ter uma base.
Então, a escala Celsius, como já foi dito várias vezes, o ponto de ebulição da água, 0 graus Celsius. O ponto de fusão, 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit, 32, que é o ponto de fusão da água, 212, que é o ponto de ebulição. Então, quer saber que existe uma medida, quando ela é medida tanto na escala Celsius como na escala Fahrenheit, elas vão ser iguais. Que número é esse? Então, trazendo para cá, a conversão de tabela entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit é exatamente isso aqui, ó. Sempre a gente vai usar. 0 graus Celsius sobre 5 é igual menos grau Fahrenheit menos 32 sobre 9. Isso aqui é a conversão de escala entre Celsius e Fahrenheit, ou entre Fahrenheit e Celsius, tá? Então, substituindo, graus Celsius sobre 5 é igual. Quem é Fahrenheit? C, tá? Porque, ó, F, Fahrenheit é igual a Celsius. Ele diz que um número quando é colocado nas duas tabelas é igual. Então, quem é esse número? Nós vamos procurar. Ele está dizendo que Fahrenheit é igual a Celsius. Então, substituindo Fahrenheit por Celsius. Celsius menos 32 sobre 9. Então, a mesma coisa que nós vamos fazer, ó, multiplicar aqui, ó. Então, vai ficar 5, C menos 32 é igual. Aqui, ó, multiplicando inclui 9 vezes C, 9C. Então, multiplicar quem está fora com quem está dentro. Ó. 5 vezes C, 5C, menos 5 vezes 32, 160, que é igual a quem? 9C. Juntando os termos semelhantes. 9C é semelhante a 5C. 5C continua antes da igualdade. 9C está depois da igualdade, positivo, passa para cá, para antes da igualdade, negativo, porque ele é semelhante a esse aqui, tem letras iguais. Menos 760 está antes da igualdade, ele vai passar para lá, está negativo antes da igualdade, vai passar para lá positivo, vai ficar 160 positivo. Então 5C menos 9C, como eu estou subtraindo do menor para o maior, vai dar menos 4C, que é igual a 160. Isolando C, que é o número que nós estamos procurando, que número é esse que vai ser igual tanto para uma tabela como para outra, tanto para Celsius como Fahrenheit. Então vai ficar 160 dividido por menos 4. Então, 16 dividido por 4, 40, né? 160 dividido por 4 dá 40. Então, esse número será menos 40. Então, menos 40, ele vai ser tanto para a tabela, para a escala Fahrenheit, como para a escala Celsius. Vão ser iguais para as duas tabelas. Mostra aqui agora. Paga aí. Número 7. Mackenzie, São Paulo. Um estudante observa que em certo instante a temperatura de um corpo na escala Kelvin é 280 Kelvin. Após 2 horas, esse estudante verifica que a temperatura desse corpo na escala Fahrenheit é 86 graus Fahrenheit. Nessas 2 horas, a variação de temperatura do corpo na escala Celsius foi de quanto? 23, 25, 28, 30 ou 33 graus Celsius. Repetindo, um estudante observa que em certo instante a temperatura de um corpo na escala Kelvin é 280 Kelvin. Após 2 horas, esse estudante verifica que a temperatura desse corpo na escala Fahrenheit é 86 graus Fahrenheit. Nessas 2 horas, qual foi a variação de temperatura de Kelvin para Fahrenheit? Então vamos aqui, ó. Então, pegando os dados, escala Kelvin, 280 Kelvin, em 2 horas. Logo depois das 2 horas, ele olhou em Fahrenheit, estava 86 graus Fahrenheit. Tá? Então, essa mesma temperatura em Kelvin, depois de 2 horas, quando ele olhou em Fahrenheit, na outra escala estava 86. Aí a pergunta é, qual é o tempo, qual é a variação de temperatura? Tá? A variação de temperatura. Então, a primeira coisa que nós temos que transformar aqui é passar de Kelvin para Celsius, porque a resposta lá que ele está pedindo, que ele deu, está tudo em Celsius. Para passar da temperatura Celsius para Kelvin, é simples. Vai ficar TC, que é a temperatura Celsius, é igual TK, que é a temperatura Kelvin, menos 273. Quem é menos 273? É o ponto de ebulição na escala Kelvin. Tá? O ponto de fusão da água na escala Kelvin.
Então, TQ menos 273. Quem é menos 273? É o ponto de ebulição, é o ponto de fusão da água na escala Kelvin. Ponto de fusão da água na escala Kelvin. Então, é só substituir, ó, bem facinho, ó. Passando de Kelvin para Celsius. Então, substituindo o valor de Kelvin aqui, ó, ele me deu 280, menos quem? 273, que é o ponto de fusão da água na escala Kelvin. 280 menos 273, então 280 Kelvin vai dar 7 graus Celsius. Olha só a diferença, 280 Kelvin é a mesma coisa de 7 graus Celsius. Trazendo para cá, bom, como ele me dá Fahrenheit lá também, ele disse que 2 horas depois, esse valor aqui, ele olhou de 280 Kelvin, ele olhou para Fahrenheit, estava em 86 Fahrenheit. Então vamos ter que transformar isso aqui também em Celsius, porque eu já transformei Kelvin em Celsius, agora tem que transformar Fahrenheit em Celsius. Trazendo aqui para a tabela de conversão entre Celsius e Kelvin, essa aqui. Ó, temperatura Celsius sobre 5, Fahrenheit, graus Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Então, Celsius sobre 5 é igual. Quem é Fahrenheit? 2 horas depois ele olhou, estava aqui, ó, 86. Só substituindo, ó, Fahrenheit, está aqui o valor dele, 86, menos 32 sobre 9. Então nós vamos multiplicar aqui. Multiplicar inclui isso. Primeiro aqui, ó, a incógnita, 9 graus Celsius, 9TC, 9TC. 86 menos 32 dá 54. 86 menos 32, 54. 54 vezes 5, 270. Tá? Então multiplicando inclui isso aqui, ó. Primeiro esse aqui, ó, que é a incógnita. Está sendo procurado, 9TC. Aí vamos fazer a subtração aqui, ó. 86 menos 34. 86 menos 32 dá 54. 54 vezes 5, 270. Então, fazendo ó, TC. TC é igual a 270 dividido por 9. Então, vai dar 30. Tá, ó. Transformando 86 graus em Celsius, 86 graus Celsius dá 86 graus Fahrenheit dá 30 graus Celsius. 86 graus Fahrenheit dá 30 graus Celsius. Está transformado aqui, ó. Mas ele quer saber qual é a variação de temperatura daqui para cá, ó. Tá, ó, em Celsius. Então, variação de temperatura vai ser o quê? Temperatura final menos temperatura inicial. Essa é a variação, a maior menos a menor. Quem foi a temperatura final? Essa aqui, ó, 30. A inicial, essa lá, ó, que foi a Kelvin lá que nós transformamos, 7. Então vai ficar 30 menos 7. A variação de temperatura será de 23 graus Celsius, que vai ser a letra A. Tá? Entendido? Então pegamos aqui, ó, Kelvin, transformamos em Celsius. Pegamos Fahrenheit, transformamos em Celsius. Depois fizemos o que ele está pedindo. A variação de temperatura daqui para cá, dentro dessas 2 horas. Variação de temperatura, está aqui, ó. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final foi essa aqui que nós encontramos aqui, ó. Porque ele fala que depois de 2 horas. Então, em Celsius, deu 30 graus Celsius. E a temperatura inicial é aquela no qual deu lá, ó. Deu 7 graus Celsius. Então, ficou 30 menos 7. A variação de temperatura disso tudo aqui foi de 23 graus Celsius. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima.